Senhor é o Rei da nossa nação. Simbora, arrasta o sofá aí. Simbora, time. Vem comigo. O Senhor é Rei, o Senhor é meu pastor e Rei. Ei! O Senhor é Rei, o Senhor é meu pastor e Rei. O Senhor está no céu, o Senhor está no mar, na extensão do infinito. E o Senhor está no céu, o Senhor está no mar, na extensão. Vamos lá, de madrugada, tiro pelo chão, aí quero ver. Está no céu, está no mar, na extensão do infinito. Onde Ele está no céu. Na extensão do infinito. Quando eu vacilar, eu não temerei, porque o Senhor está comigo. Quando eu vacilar, eu não temerei, ou não, porque o Senhor está comigo. Vai lá. Rei, 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 Jesus é nosso Rei. Quando eu vacilar, o quê? Eu não temerei, não, porque o Senhor está comigo. Quando eu vacilar, eu não temerei, não, não, porque o Senhor está comigo. Olá! Está no céu, está no mar, na extensão do infinito. Está no céu, está no mar, na extensão do infinito. Yeah, yeah, yeah. Yeah, yeah, yeah. Oh, oh, oh. Galera PHN do planeta Terra, meu. Depois de ouvir essa canção, não vem na sua cabeça PHN 2025, acampamento, 500 mil de pessoas aqui na Chácara de Santa Cruz, na Canção Nova? Você não pode ficar de fora, tá bom? Então, olha, boa noite pra você que tá de mala pronta. Tá de mala pronta já? Já tá tudo acertado? Já tá com a caravana? A galera tá na empolgação geral. Gente, ó, eu não sei você, mas todos os dias eu sou motivado mesmo se eu não quiser. Porque
todo dia. Peter, grava um vídeo pra minha caravana. Peter, manda um alô. Peter, não sei o quê. Cara, estamos indo com 9 ônibus, 8 ônibus, 12 ônibus. Estamos indo com uma turmaça pro PHN. Olha, tá sensacional e você não pode ficar fora dessa festa. E você não pode ficar de fora deste programa de hoje. Tá lotado de jovens aqui e nós temos um testemunho hoje, olha, de uma jovem maravilhoso. Nós vamos rasgar o coração aqui. Você vai ver, Deus vai falar muito na sua vida através do testemunho deste programa PHN que está sensacional, tá bom? Já passo para você o nosso Instagram, PHN_oficial. Anotou? Vou falar de novo. PHN_oficial, tá passando aí na tela. Através dos comentários você pode participar do programa, que aliás é ao vivo, tá bom? Estamos ao vivo aqui no palco do Rincão do Meu Senhor, aqui na Canção Nova, em Cachoeira Paulista, tá bom? Olha, antes de eu dar o boa noite, cara, modéstia à parte, eu tô bem bonitão. Olha só, isso aqui é roupa, olha aí, ó, tô inteiro aqui, aonde? Tô aqui, olha só, isso aqui... Vestuário Eclipse, quero agradecer a Ivani e o Denis, que me vestiram hoje, gente. Olha só o visualzão bacana. Se você não conhece ainda a loja Eclipse de Cachoeira Paulista, eu convido você a entrar no Instagram e digitar lá Eclipse CP de Cachoeira Paulista, tá bom? Você vai ver ali as peças e tal, né? Bem bacana. O padre estaria admirando. Tá admirado, padre, com o meu vestimento? O padre tá... O padre tá na imagem admirando ali, mas obrigado. Peguei o padre desprevenido, mas eu quero agradecer o pessoal aí da Eclipse Cachoeira Paulista. Brigadão, viu? Ivani, Denis, Deus abençoe o pessoal todo que trabalha aí. Sempre um grande carinho recebendo a gente. E ajudando, né? Ajudando o visual. Aliás, nos ajudaram também no meu vestuário do clipe, que é na próxima terça-feira, senhoras e senhores. Vamos lançar oficialmente o clipe, o hino do acampamento PHN 2025. Tá legal, hein? Olha... Bom, vamos dar uma boa noite. Boa noite para os câmeras todos aqui, o pessoal da iluminação, o pessoal da central técnica, a nossa irmã aqui ali, ó, voluntária do PHN, já já a gente mostra ela ali, mas vai estar trabalhando no acampamento. Obrigado por ter vindo. O pessoal aqui da plateia aqui também, tem um pessoalzinho ali, Deus abençoe todo mundo. Ó o Jota ali, gente, Deus abençoe, irmão. Ó, tem que marcar um programa com o Jota, viu? Ó, você não me escapa não, irmão. Em breve. Semana que vem. É, semana que vem já? Ô, louco! Ó, o espírito soprando aqui, tá certo. Pessoal do áudio aqui, um grande abraço também para todo mundo. Na minha esquerda, eles não podem faltar, Banda PHN. Aqui, mais uma vez, nós nos... nós nos vemos no domingo. Você tá bom? Você tá bom, Cleuber? Tô bem, graças a Deus, uma boa noite. E que bom que foi o show lá de São José dos Campos, hein? São José dos... Gente, foi sensacional. Eu acho que tem imagens aí no nosso Instagram do show de São José dos Campos. A galera pirou, meu, foi... Tem imagem aí? Ah, no Instagram, né? Olha, tá lindo demais, foi lindo, maravilhoso estar com esse povo de Deus. Você gostou da vibe da galera, o Cleuber? Gostei pra caramba, foi ótimo o show, imagina. A gente fez umas roupagens novas nas músicas. Você que vai vir no show do PHN... Você não pode perder os novos arranjos que a gente criou. Hoje no programa a gente vai dar uma palhinha assim, mas quem vir no show do PHN verá por completo, full time. Massa, hein? Ó, usando e abusando do inglês, tá bom? Aqui tem inglês para usar, né, irmão? Yes. Tá certo, gente. Tá aí, Cleuber, sempre boa participação. Nosso irmão João Abreu, meu parceiro, tudo certo, correria geral. Tamo aí, graças a Deus, e maravilha, né? O show de sábado foi muito legal. Um abração pra toda a galera lá do grupo, né? O Caminho, e Deus abençoe. E para levar um show PHN pra cidade da pessoa, como é que a pessoa faz? @PHN_oficial. Isso aí. Aê, tá certo, vai no Instagram. Ó, pode ser no Instagram, pode ser no nosso e-mail também, phn@cançãonova.com, tá bom? Você pode pedir show PHN na sua cidade também. Pro ano que vem. Ou se for um bate-volta esse ano, ainda dá, né, meu parceiro? Será que dá pra fazer um corre rapidão, bate-volta? Com certeza. Foi muito bom, inclusive, esse daí, né? Foi bom. Comida boa. Boa. Não pode mexer no lanchinho dos meninos. Pode mexer no lanchinho.
Rafael Esperança, sempre muito bom. E ele que fica me segurando, viu, gente? Eu queria cantar um hino já pra você hoje, mas ele não. Ele Não tá... pode soltar. Ainda pode não. Soltar, senão ele já Ainda solta não. o hino Aqui, hoje, pessoal. a gente bate continência, né, parceiro? Espera um pouquinho, né? É que Só mais ficou uma muito semana. bom, né? A ansiedade nossa cara, é grande, nossa. né? É que tá lindo demais, cara. Sim. Já tem no Instagram alguns spoilers da produção do clipe. E, olha, a galera não perde por esperar. Não Tá perde bem por legal. esperar. Quero já mandar um abraço pro pessoal de Cuiabá. Esse junho agora estaremos fazendo um show PHN aí em Cuiabá, na sua terra, né? É minha terra. Atenção aí, o pessoal da Paróquia do Divino Espírito Santo, no CPA 2, show PHN aí, no dia 3 de junho. Olha, vocês vão receber o repertório. 3 de junho não, desculpa, dia 8 de junho. 8 de junho. É dia 3, é o lançamento do hino. É dia 8 mesmo, né? Tô É dia brincando. 8, é dia 8, dia 8. Olha, dia vocês 8. vão receber de primeira mão o repertório do show do PHN de 2025. Nós vamos fazer esse show pra vocês, hein? Ó, Antes de Cuiabá. Cuiabá vai ouvir o hino. Cuiabá vai ouvir ainda. Ah, Claro, então né? tá bom. Isso aí, nós vamos liberar. Tá certo, gente. Vocês se tá comportar, né? Tá aí, Samuel Ferreira, meu xerife. Tá aí, tá certo. Meu padre, sua bênção, queridão. Como é que o senhor abençoe. tá? Tudo certinho, Bem, padre? graças a Deus, Deus abençoe a todos os que nos acompanham pela TV Canção Nova. Estamos aqui reunidos para escutarmos mais um testemunho que é impactante. Eu recordava, quando vi ali o tema, do livro do Gênesis, quando fala da criação. Antes da criação, a terra estava em caos e vazia, mas Deus é especialista em dar ordem àquilo que é caos. Às vezes a nossa vida também é assim. Talvez de alguns que estejam nos acompanhando agora, talvez a sua vida esteja um caos, como esteve em algum momento a vida desta nossa convidada de hoje, né, nós vamos sentir as mãos de Deus ali, como lá na criação Deus foi dando ordem em tudo, também Deus ordenou a vida dessa pessoa que nós vamos escutar já já o testemunho. Alguém aí está ansioso? Ah, todos nós, né? Sempre as histórias aqui do PHN são sensacionais, né? E ela é influencer, tá? Tanto no online, como também aqui no físico. Porque veio uma galera assistir ela, tá certo? Vai ser muito legal ouvir o testemunho. Porque, padre, ela veio com uma tropa. Todo tropa. mundo quer vir ver. A tropa né? que dança ali, É né? isso aí. Não, gente, olha, muito legal você... Aliás, vamos já preparar aí, padre. Ela... Pega aí a cola, padre, faz favor. Muito obrigado, padre. Muito obrigado. A banda vai preparando, nós vamos preparando aqui também. Fique tranquilo, padre. Essa aqui, Quem Pedro. que é? De onde que tá, padre? Mostra pra mim. Tá aqui... É Ah, tá certo. Deve ser É que Jung, né? eu tava na confusão do sobrenome, porque o sobrenome é internacional. Fala só o primeiro nome, né? Vai que você... Mas eu queria ser uma coisa. Né? Vamos lá, banda PHN prepara o groove pra ela entrar, lindíssima, jovem, vai falar da história dela pra gente, Larissa Jung. Chega pra cá, minha irmã! Rapaz, eu confesso que eu me Uou! senti tentado a falar Larissa Jung. E Jung? Ah, não, eu falei certo, né? Falou certo. Jung. Jung. É. Graças Na a verdade Deus. é Yank, mas mas Nossa, todo mundo gente. fala Jung. Ó, peraí, que essa cadeirinha tá mais baixa aqui, ó. Eu já não sou alto. Aê, agora eu fiquei melhor. Então é Jung. Yank. Yank. Jung. Yes. Gente, que legal. É o quê? É alemão. Alemão? Alemão. Nossa, parece meio japonês, né? Mas não, nada a ver. Nada a ver, Não, alemão. vamos voltar para a conversa aqui. Vamos voltar para o testemunho. Ô, Larissa, você veio bem acompanhada. Vamos mostrar o pessoal ali, ó. Vim, Os com jovens certeza todos vim. aqui, representatividade. Hoje o PHN virou Jovem Sarado, gente. Ó, tá a turma toda aqui. Representatividade. Dá um tchauzinho pra câmera aí, a galera. Tem Pega lá eles embaixo aí, gente. também, Cadê ó. eles? Aê, ó, todo mundo, Tem ó. mais irmão ali embaixo. Ah, tem mais gente ali embaixo também. Pode subir, gente. Que legal. De que cidade? Esses Jovens Sarados é de que cidade? Aqui de Cachoeira Paulista e também de Canas, que fica aqui próximo. Cachoeira Paulista e Canas aqui, Sim. reunido, então, os Jovens Sarados. Para quem não sabe, né, os Jovens Sarados é um grupo que se reúne sempre, né, em diferentes
cidades, estados, sempre se reúnem, tem uma organização própria, tem um grupo de jovens, se reúnem para rezar, para trocar experiências, para crescer na fé católica, bem legal, catequese. Olha, coisa mais linda, tem casamentos nascendo de dentro dos Jovens Sarados, tem missões por aí afora, a galera já foi para a África evangelizar, coisa mais linda do mundo. Um abração para todos os grupos aí de Jovens Sarados espalhados pelo Brasil e pelo mundo, que a gente sabe que tem bastante gente. Deus abençoe cada um. E a Larissa está aqui representando não somente os jovens sarados, mas também os jovens que buscam e querem viver a santidade, né, Larissa? E aí é os Jovens Sarados aqui de Cachoeira Paulista, Canas, e de qual cidade que você é? Eu sou de Mongaguá. Mongaguá. Mongaguá é São Paulo mesmo, né? São Paulo, é Isso Baixada mesmo. Santista. Inclusive, devem estar assistindo também. Um abraço para Gágua. Mon... Mongaguá. Mongaguá, padre. Mongaguá, um abraço. É um trava-línguas. É um trava-línguas, né? Tá certo. Larissa, vamos começar aqui então. Vamos. Você já hoje trabalhando, vivendo nos Jovens Sarados, mas vamos entender um pouquinho a história da Larissa. Conta um pouquinho com relação à sua fé, não agora, mas na infância. Como é que foi esse seu relacionamento com a fé? E você cresceu ouvindo sobre Deus? Sobre quem é Deus, essa realidade catequética, ou não foi assim? Como é que foi a relação na infância, Larissa e a fé e Larissa? Vamos começar por aí. Bom, a minha família sempre foi católica, né? Mas, como nós conhecemos católicos de IBGE, quem era realmente católica fervorosa, inclusive vivia com a TV ligada na Canção Nova, era minha avó. Eu fui batizada, né, bebê ainda, na igreja católica, meu irmão, tudo. Mas eu não me recordo assim de ir à missa frequentemente, de ter essa vivência dentro da igreja. Porém, a gente também nunca frequentou, né, outras religiões. Então, me falavam sobre Deus, né? A gente cantava músicas. Eu lembro assim de alguns momentos, mas são poucos, de entregar marmita de madrugada no centro de São Paulo, de grupo de oração, mas não era algo assim frequente toda semana, né? Eram momentos específicos, assim. Quem era mais fervorosa mesmo na fé e quem guiou toda a família, né, por muitos anos, foi a minha avó. E no seu testemunho aqui, ao falar da sua avó, tem aqui algo sobre um papel assim cheio de Ave Marias, né? O que significa? Sim. O que significou isso para você? Sempre quando eu entrava no quarto da minha avó, né? Sempre quando eu a via, ela sempre estava com um terço. E ela tinha um papel de costura, não sei se vocês já viram, cheios de quadradinhos. Eu acho que é para desenhar crochê, desenho de crochê, alguma coisa assim. Mas eram uns quadradinhos bem pequenininhos, assim. Uhum. Então, ela colocava o nome da pessoa do lado e aqueles quadrados todos eram um terço que ela rezava por aquela pessoa. Gente, não era uma Ave Maria, era um terço. Então, aquilo me impactou muito, porque eu sempre entrava no quarto dela e estava lá, né? E ela ia anotando no dia, conforme ia acontecendo o dia, a quantidade de terços que ela rezou por aquela pessoa. Era uma forma dela não esquecer, né? Então, isso me impactou muito, assim, porque eu lembro até que uma vez eu entrei no quarto dela, estava passando um programa na Canção Nova, eu não me recordo qual, e ela disse assim, nossa, queria tanto que você servisse na Canção Nova. Olha só. Foi. Queria Mal tanto sabia que você... Será que era o PHN? Então, será? Né? Ela falou, queria tanto que você servisse na Canção Nova, mas eu era muito jovem, né? Na verdade, eu era muito criança, então... Que idade mais ou menos isso, Larissa? Ficou marcado na sua cabeça, mas... Eu acho que eu tinha uns 9 anos. 9 anos, ou seja, foi uma marca muito grande, né? Foi. Aos 9 anos de idade, ter essa memória afetiva, assim. Foi. Agora, Larissa, tem uma situação muito interessante, que você começava e não terminava a bendita da catequese, menina. Como que era esse negócio? Começava e não terminava. Começava de novo e não terminava. O que era? Vai, explica pra gente aí. Eu comecei a catequese 3 vezes e para quase terminar, eu desistia. Mas era uma catequese assim, tinha os encontros, só que o que eu fazia? Eu ia no encontro e aí, quando terminava, que tinha que participar da Santa Missa, ao lado tinha um mercado onde vendia pastel.
Então, eu ia comer pastel. Quando a Santa Missa terminava, eu voltava e pedia para a catequista assinar de que eu tinha ido à Santa Missa. Olha só, padre. Que pastel demorado, Olha, hein? pastelando a catequese, hein? Sim, só que aí, isso aconteceu por 3 vezes, né? Então, eu iniciei, e aí, quando eu estava prestes a terminar, eu desistia. Ou seja, dá para identificar que ali, naquele momento, não parecia tão importante para você, então, né? Não, eu tinha outras prioridades da minha vida. Na verdade, eu fazia mais por insistência da minha avó, né? Como eu falei, ela quem orou e intercedeu pela família por muitos anos, né? Até o seu último ano de vida, assim, ela sempre foi de muita oração. Então, ela que falava para minha mãe, tem que levar ela na catequese, tem que escrever ela na catequese. Então, minha mãe, né, obediente, ia lá e escrevia e mandava eu ir. E, de fato, eu ia. Mas não era algo assim que eu prestava muita atenção, o que era do meu interesse. E aí eu lembro também, né, eu era bem pequenininha, acho que foi entre 9 e 12 anos isso que aconteceu. E aí eu lembro que eu ia no supermercado para comprar pastel e as meninas que estavam comigo assim compravam salgadinho, tudo, a gente comia enquanto acontecia a Santa Missa e aí a gente voltava para assinar a carteirinha. Inclusive esses dias eu até achei nas recordações que minha mãe deixou, até achei assinadinho, assim, Meg era o nome da minha catequista. Então, que legal. Então, estamos aqui atualizando a sua infância. Mas ali na sua história também você diz que Deus não era um estranho, mas também não era íntimo, né? Então, como que era essa relação? Como você explica para nós e para quem nos acompanha essa relação de que não é um estranho, mas que também não é íntimo? Talvez tenha algumas pessoas que nos acompanham agora que também vivem parecido. Aquela né? música do Valmir, né? Como? Tão distante e tão próximo, tão oculto e tão claro, né? Mais ou menos isso, né? Eu olho, assim, essa frase, né, como uma pessoa que, não sei, que vai visitar a sua casa uma vez, ou que você encontra no meio da rua. Você olha, você reconhece ela, você sabe o nome, mas você não sabe da história dela, você não tem, né, profundidade na amizade, você não tem uma conversa ali com ela, né? E eu vejo que era isso. Eu sei hoje, né, devido a ter caminhado sobre a minha história e tudo mais, que Deus ele sempre esteve presente. Então, hoje eu consigo identificar muitos momentos na qual Deus esteve presente ali comigo. Mas eu não estava com o olhar voltado a Ele, né? Então não era estranho porque eu sabia da existência, né, do nosso Senhor, mas eu não tinha intimidade, eu não Tanto que tinha ia para profundidade. catequese, né? Exatamente, eu tinha conhecimento, né? Mas assim eu não tinha profundidade, né? Eu sabia que Ele existia, mas não tinha profundidade, não tinha um laço de amizade, um laço de amor, né? Afinal de contas a gente só ama quando a gente conhece, quando a gente tem intimidade. Dom Bosco, né? Conhecer, frase de Dom Bosco, conhecer é a melhor forma de aprender a amar. Então tem que conhecer. Larissa, você também tinha um modelinho também de comportamento, né? Independência e autossuficiência. Isso foi meio modelando você, né? Sim. A sua, foi modelando os traços da sua personalidade, né? E moldou também a sua adolescência. E moldou também os seus primeiros sonhos. Como assim? Que vínculo tem isso, né? Da Larissa independente e autossuficiente? E os seus sonhos, seus projetos? Meus pais sempre me criaram para ser independente e autossuficiente. Sempre. E eu vejo que é algo inconsciente deles. Não é que eles... Não foi maldade? Não. Eles Você é filha sempre... única? Não. O meu pai e a minha mãe juntos têm eu e o meu irmão. E o meu pai, de um casamento anterior da minha mãe, tem 2 meninas, né? Que são mais velhas. Então, nós somos em 4 no total. Certo. Mas eles sempre me criaram para ser independente e autossuficiente. Então, eu lembro, né, dos meus pais falando assim, você não pode depender de homem, você tem que trabalhar, você tem que conquistar as tuas coisas. E eu fui criando nisso, né? Sendo criada nesse ritmo. Portanto, que eu comecei a trabalhar com 12 anos de idade. Mas, assim, trabalhar sério. Não era uma brincadeirinha, era estágiozinho, sério. não. Trabalhar, vai lá, cumpre a jornada de trabalho. Trabalhava sério. Na verdade, assim, quando eu tinha uns 8 anos que eu estava na escola, eu vendia Avon, né, cosméticos, assim. Então, eu levava a revistinha e vendia. Ali, ainda assim, era uma brincadeira, mas já era um pensamento que foi conduzido pelos meus pais, né? E aí, depois, conforme eu fui crescendo, com 12 anos, eu lembro que o primeiro emprego
verdadeiro, assim, foi empurrando o carrinho de praia, aquele carrinho de roupas. Eu lembro que o carrinho ele era muito grande mesmo, assim. E eu tinha que empurrar sozinha. Lá na minha cidade, em Mongaguá, tem uma plataforma de pesca. E aí eu me recordo que a maré subia. Quando ela descia, eu pegava o carrinho e empurrava, correndo o carrinho de mão para conseguir passar por debaixo dessa plataforma, né? Para o carrinho não inundar. E ali eu ganhava R$50 o dia, trabalhando num sol de rachar. Mas ali eu me sentia muito feliz e realizada, porque, de fato, eu não dependia de ninguém, né? Parei de depender, vamos dizer assim, dos meus pais muito cedo. Então, tudo aquilo que eu queria comprar e tudo mais, eu tinha o meu dinheirinho já guardado. Então, eu fui sendo criada neste ritmo. Eu imagino assim, hoje eu posso falar com propriedade porque eu sou pai, né? O mundo, ele é complexo, no geral, né? Nós nos preocupamos com os nossos filhos, o que eles serão. O mundo ele é voraz, né? Devora quem não está preparado, engole quem está vegetando. E aí vem a preocupação da gente querer formar a pessoa para que o dinamismo do mundo não envolva a pessoa de uma tal maneira que ela viva dependente de alguém, dependente de alguma situação e tudo mais e tal. Só que existe um leve contraponto de você ser uma pessoa proativa diante das realidades do mundo e ter esse dinamismo e existir de fato no mundo, e você também criar uma barreira de autossuficiência e se achar assim, não vou precisar dele porque eu não preciso dele, ele não tem nada a me acrescentar. Né? Então, é uma linha muito tênue de você formar uma pessoa preparada para a dureza do mundo, mas, ao mesmo tempo, essa pessoa conseguir ser humana. Né? Mas, enfim, são lutas de pais e mães que, no fundo, só querem uma coisa, o bem do filho. Sim. Mas aí que tem o Espírito Santo, Deus, que vai equilibrando bem todas as coisas dentro de nós. Bom, eu vejo padre, um ponto importante, né, sobre este assunto que a gente está trazendo aqui, é que, de fato, foi esse o querer dos meus pais, né, para que eu não dependesse de ninguém se algum dia eles viessem a faltar. Mas também eu vejo sobre equilíbrio nessa questão quanto é importante a doutrina católica. Porque nesse aprendizado de crescer e ser autossuficiente e independente, fez exatamente isso, com que eu olhasse para as pessoas de forma com que elas não tivessem nada para me acrescentar. Porque eu sozinha bastava. Então, isso me atrapalhou em muitos processos da minha vida, né? Porque eu não dependia de ninguém. Isso tirou também muito a minha feminilidade, porque o meu pai, ele trabalha com construção, né? Então, ele faz desde o alicerce até o acabamento da casa. Eu trabalhei com o meu pai como ajudante de pedreiro. Então, assim, eu carregava o carrinho, batia massa, colocava tijolo. Então, tudo aquilo que um homem faz, eu também fazia. E isso fez com que fosse engolindo a minha feminilidade, a minha personalidade e também aquilo para que eu fui criada, né? Para que Deus me criou, para o meu propósito. Então, tem que ter um equilíbrio nisso. Sim, claro, trabalhar, ser independente, né? Na questão assim, de não ficar dependente de outra pessoa para viver, mas também entender o seu papel como mulher e o seu papel como homem, né? Tanto da questão feminina, como foi o meu caso, como também da questão masculina, né? O homem é quem provê, é quem dá a proteção, e a mulher é aquela quem rege o lar, né? Quem vai ordenando as coisas. Então, ambos papéis são importantes. Então, segura aí, Larissa, porque eu quero entender como é que Deus equilibrou isso em você, porque foi muito bonita essa sua partilha agora no final desse bloco. Mas, na prática, como é que Deus equilibrou isso dentro de você? Você não vai responder agora, Isso claro, mesmo. porque já terminou o tempo. E fica né? uma pergunta para iniciar o próximo bloco, né? Se faltava algo em você em meio a isso tudo, da autossuficiência, da independência, se tinha algum vazio. Então você começa falando para a gente se tinha alguma coisa. Se não tinha, segue a vida. Então tá bom. Então, segura tudo isso aí, não fala não. A gente vai para um brevíssimo intervalo e a gente já volta, beleza? Vamos lá, gente. Mais um som aí que vai estar no show PHN da noite. Vai ser lindo demais. Olha essa instrumental agora. Você não imagina que música é essa? Simbora! Vai! Acho que ela quer.
Há uma chuva de graça aqui e está chovendo sobre todos nós. E quem mais se entregar, mais se molhará. Há uma semente pra germinar e muitos frutos a se produzir na terra do coração. Derrama tua graça. Chuva de graça, pedimos a ti. Chuva de graça, derrama em nós. Chuva de graça, nesse lugar, derrama. Mais uma pra você. Yeah! Vem PHN 2025. Levantarei, eu te levantarei, filho amado, filho querido. Eu te levantarei, eu te levantarei, filho amado, filho querido. Restituirei tuas forças e te atrairei a mim e te darei novas vestes, filho amado. Restituirei tuas forças e te atrairei a mim e te darei novas vestes, filho amado. Amado. Eu te levantarei, eu te levantarei, filho amado, filho querido. Oh, eu te levantarei, eu te levantarei, filho amado, filho querido. Yeah. Restituirei tuas forças e te atrairei a mim e te darei novas vestes, filho amado. Yeah. Restituirei tuas forças e te atrairei a mim e te darei novas vestes, filho amado.
boa demais! Aí, ó, outra versão que você vai curtir aqui no acampamento PHN de 9 a 13. O show PHN, gente, é o seguinte. O show PHN do dia 12 de julho, é o sabadão, vai ser o show PHN, começando às 9 da noite, na sequência, o show do Frei Gilson. Porém, o Frei Gilson, ele vai participar do show do PHN, gravando uma música com a gente ao vivo. Meu, você vai participar da gravação de um... Se fosse, né? Eu sou da época do DVD ainda, né? Mas a gente vai gravar junto um clipe durante o show do PHN, com participação do Frei Gilson. É uma música do Frei com essa nova roupagem. Lindo demais. Você vai poder participar desse show. Tem algumas outras participações também do show PHN, mas não vou falar agora. E na sequência vai ter o show do Frei Gilson. Tá imperdível, tá bom? Então, se prepare, está chegando cada vez mais perto, de 9 a 13, acampamento PHN. Ó, família, terça-feira que vem, mais conhecido como dia 3 de junho, tá? Praticamente aí um mês para o acampamento PHN, nós estaremos lançando oficialmente aqui no programa PHN o hino do acampamento. O nome da música, Salvação, Esperança e Júbilo. É o nome da música, é o tema do acampamento. E olha, tem teaser para você ver um pouquinho como ficou o clipe. O Samuel não deixou a gente cantar a música, não. Mas a gente vai mostrar o teaser para você agora. Olha só como é que ficou o clipe. Só um gostinho. Terça-feira que vem vai ser completo. Mas vê aí como é que ficou. Atenção, passageiros, bem-vindos ao PHN 2025. Tá aí, lançamento da gravadora Canção Nova, em breve, próxima terça-feira, você vai conferir tudinho, beleza? Tá bom? Salvação, Esperança e Júbilo. Detalhes, senhor Padre Edson. 2026 tem acampamento PHN de novo? Com certeza. E já tem tema, mas eu não vou falar. Vamos trabalhar um ano de cada vez, mas a gente já tem tema do acampamento PHN 2026. Vou contar, hein? É Brincadeira. antecipado aqui é antecipado. Gente, deixa Quero eu saber, fazer as quero interações saber. rapidinho aqui sobre o post que nós fizemos aqui do programa PHN, né? Tá aí passando para você. Não, eu me enganei. Mas é PHN_oficial, o nosso Instagram. Vamos ver agora aqui como está a interação da galera. Gente, Larissa trouxe uma turmaça aqui, com certeza tem muita gente participando também, acompanhando o testemunho dela aqui, tá muito interessante por sinal, tá bom? Vamos ver o post aqui, ó. Esse post aqui, olha, gente, Larissa, tem um monte de gente querendo interagir com você, olha, ó. A Josivânia. Boa noite, paz. Ó, tá aparecendo aí. Essa é a foto, tá, gente? Que você vai poder interagir com a gente aí, ó. Tá passando na telinha ali. Aê! Ó, nós três ali. A Larissa, lindíssima ali. Tá certo? E os comentários que eu tô lendo agora aqui, ó. Da participação do programa aqui. A Josivânia. Boa noite, paz de Jesus Cristo, esteja convosco. Conheço um pouco através do padre Edmilson Lopes. São jovens que buscam a santidade com oração, adoração e muita partilha. Deus abençoe a todos os jovens que estão na busca da santidade. Tá aí, ó, ela falando que conhece o trabalho dos jovens sarados. A pergunta foi essa. Ah, legal. O pessoal... Gente, mostra ela ali, é a Maria Católica dela, tem um perfil também no Maria Instagram. Católica É ela em que pensa todas. nos nossos posts. E a enquete aqui do nosso post, olha, dá um tchauzinho, Maria Maria. Católica Aê! JS. A enquete foi se a galera conhece a missão Jovens Sarados, tá?
Então, por isso que a galera tá falando aqui. A Beth, olha só que bonitinha a Beth, padre. Tenho 74 anos, olha só, mas sou uma idosa sarada. Que legal, que Ai. belezinha, Ó, Beth. ó, meu amigo comentou amo o aí. PHN, sou de São Vicente, cidade vizinha de Mongaguá. E é por tudo isso que eu ajudo a canção nova. Boa noite, povo de Deus. Tá certo, um grande abraço para você aí, viu, Beth? O Moisés, boa noite, Nosso PHN. amigo aí, ó. Oi, padre. Nosso amigo que sempre comenta. Ah, é verdade. Ele sempre manda mensagem pra gente aqui. Boa noite. E são vários, né, padre? É na sequência, né, o negócio dele aqui, ó, a participação dele. Boa noite, PHN. Hoje eu estou com a camisa do acampamento PHN 2025. Um grande abraço, Moisés. Você participa toda vez com a gente aqui. A Sônia, Larissa, parabéns por escolher o melhor caminho. Bacana. Depois das várias participações do Moisés, tem aqui embaixo o Gabriel Clima. Olha só, Gabriel Clima 89, padre. Que bacana, nesse perfil aqui, nome legal. Boa noite, a paz. Estou pronto para ir ao meu 7º PHN. Olha só, o Gabriel é lá de Pernambuco. Um abração para o pessoal todo do Nordeste que está vindo aqui para o acampamento PHN. Beleza, gente, continua interagindo aí. Até o final do programa eu vou tentar ler mais um pouquinho aqui das participações, tá bom? Muito bem. Larissa, vamos lá. O padre deixou uma última perguntinha aqui no final do primeiro bloco, padre. Isso. Que estava faltando alguma coisa. Como é que é aí, padre? Fala aí. Ela viveu, né, tudo isso da autossuficiência, independente, mas a pergunta foi, faltava algo? Então, se falta algo, ela vai partilhar para nós agora. Porque tanta gente é autossuficiente hoje em dia, né? Tanta gente, às vezes, não pela bondade dos pais, como foi no caso dela, você não pode defender de homens, mas algumas são reféns de ideologias também. Reféns do feminismo, por exemplo. Então, por isso que essa pergunta é pertinente nesse momento. Parece Faltava ambígua. algo. Porque imagina, uma pessoa autossuficiente precisar de faltar alguma coisa, né? Mas o padre está sendo muito bom no questionamento, né? Tão autossuficiente Que e esconde. te faltava alguma coisa? Sim, faltava. Eu acredito que quando Deus nos criou, Ele nos criou com um buraco do tamanho dele, né? É um pouco complicado pensar assim, porque ele é inigualável, né? Não tem como, Mas bonito isso mensurar. aí, né? Muito casual, assim, o termo, mas muito profundo ao mesmo tempo. Deus, quando nos criou com um buraco do tamanho dele. Nossa, mandou bem, Larissa. Arrebentou. Para que ele se Nossa. encaixe ali, né, por analogia. Né? Sim, Lindo, né? sim. Lindo. Então, de certa forma, a nossa alma, né, o nosso ser, ele busca, né, por esse preencher. Então, sim, né, sempre faltou algo. Eu me recordo que diversos momentos assim da minha infância eu era rodeada por um sentimento de rejeição, de morte, e eu não sabia de onde vinha, né? Eu lembro que uma vez no Rio de Janeiro, a gente foi no Cristo Redentor, tava eu, minha mãe, meu pai, meu irmão, e me deu uns 5 segundos, assim, eu falei, gente, eu vou sumir. Eu era pequena, nem lembro quantos anos eu tinha, mas eu falei, eu vou sumir. E eu me recordo que veio um boliviano correndo com uma bandeira do Brasil, e ele falava, Tica, assina aqui para mim, por favor. E aí, na hora que eu fui assinar, do lado estava escrito algo como, por exemplo, Jesus te ama. E ali foi tão impactante para mim, né, que eu parei assim, aí foi o tempo dos meus pais me encontrarem. E aí eu lembro que eu subi assim o elevador, né, do Pão de Açúcar pensando naquilo, eu falei, meu Deus. Então, sempre teve, né, esse buraco, esse vazio existencial. E Deus sempre esteve ali naqueles momentos, mas foi algo que eu fui entender depois, quando eu passei por um processo de cura, né, um processo de conhecimento. Ô, Larissa, quer falar, padre? Eu já ia ali para a parte que teve um retiro, né? Um primeiro retiro no ano de 2014 aqui, e que mudou alguma coisa. Talvez também esteja envolvido nesses sentimentos aí de rejeição, vazio existencial. No começo do programa, nós falávamos do processo da criação. A Terra estava caótica e vazia, e quando Deus começa a criar, Ele dá ordem
a tudo, né? Organiza tudo. E o Espírito pairava ali sobre as águas. Então, o Espírito Santo vem dar ordem a tudo. Aí aqui tem no seu relato de um retiro que aconteceu em 2014. Eu não sei ainda que retiro é. O que aconteceu nesse retiro e o que mudou? Esse retiro em 2014 foi um Maranatá de Carnaval dos Jovens Sarados. Então, nesse retiro, eu só fui porque eu estava trabalhando no Tribunal de Justiça na época, né? Eu tinha 15 anos, 14 para 15 anos. E eu já trabalhava, né? E entrou uma jovem feliz da vida, a Adília, minha amiga, e aí ela fez o convite. E eu não tinha nada para fazer no carnaval, eu falei, eu vou para esse encontro aí. E fui. E ele ficou muito marcado assim na minha vida, porque além de ser o meu primeiro encontro com Deus, né, não o suficiente, mas foi o primeiro, ali eu tive uma partilha com quem hoje é o meu padrinho de comunhão, né? E ele falou assim, Lari, o inimigo, para tentar te destruir, vai tentar destruir a sua família. E aquilo ficou muito gravado em mim, porque ele foi muito específico. Muito específico. Então, a partir daquele retiro, as coisas começaram a se ordenar. Eu namorava, e na época eu namorava um rapaz que ele entrava 2 horas da tarde no trabalho e ele ainda perdia o horário. E eu trabalhava em 3 lugares diferentes. Então, assim, não batia, né? A conta não fechava. Então, as coisas começaram a se ordenar. Eu fui, né? Não, isso não é para mim, né? E no dia de amanhã, e se eu casar, eu vou ter que sustentar ele e o filho? Não, peraí. Né? Então, você vê que, no fundo, eu sempre tive princípios, mas a autossuficiência era mais forte do que eu. Por mais que eu não quisesse depender dele, eu sabia que eu dava conta. Se um dia eu tivesse que sustentar uma casa, eu sabia que eu também dava conta. Então, esse retiro ficou gravado por causa disso. E aí foi quando eu conheci os Jovens Sarados e comecei a caminhar, né, na obra já há 10 anos. Ô, Peter, mas esse cara aí também não foi muito exemplo, não, né? O que você acha disso? Não. O homem ele tem que entrar num relacionamento para dar segurança para a mulher, padre. Aliás, é isso que eu vou dizer para vocês, homens. Eu vou dar um grande recado para vocês. Eu tenho certeza que as mulheres vão me agradecer, tá? Porque eu vejo hoje uma geração de homens que... E eu não estou falando de ser masculino ou não ser masculino, tá? Eu estou falando de homens, mas são homens que foram formados em uma geração que, poxa, é agressivo. Como assim? Eu vou ter que proteger da minha vida? Eu vou ter que, né? Mas e eu? E as minhas coisas? E o que eu gosto de fazer? Homens, você nasceu para dar a vida, entendeu? Não tem outra saída para você. Se existe uma passagem bíblica que fala que as mulheres sejam submissas aos homens, a continuação dessa palavra é: homens, deem as suas vidas pelas mulheres. Entendeu? Existe uma relação de entrega um pelo outro. E ao homem proteção, segurança, estabilidade. Estabilidade, eu não estou falando de estabilidade só financeira, não. Aliás, financeira é importante, mas ainda não é o mais importante. É a estabilidade emocional. Física quando a mulher está na também. dúvida, está com medo, olha para o marido e fala, não estou sozinha. Sabe? Então, homens, tomem para si essa responsabilidade, não terceirizem a segurança que é fruto do seu comportamento. Você é a segurança da sua namorada e dando segurança para ela, você vai ser um ótimo pai de família, você vai ser a segurança da sua casa, você vai ser a segurança dos seus filhos. É você, tá? Não inverte papel, porque o papel é seu. Eu queria falar, nossa, é verdade, né? Puxa, o homem tem que ser respeitado também, porque ele também tem, né, as necessidades dele. Não, a cena mais linda que eu via na minha casa era a cena do meu pai, que gostava de iogurte, gostava daquele queijinho, daquele docinho, daquela goiabada. Tem só um pedacinho, é do meu filho. Isso é entrega, ninguém tá vendo. Eu via de longe, ele não estava me vendo, mas é esse tipo de entrega. É o pai que trabalha ali até mais tarde, entendeu? É aquele pai que suporta aquele chefe insuportável, porque
poxa, o meu filho, ele quer estudar numa escola legal, ele quer ter um tênis bacana, entendeu? É a capacidade de a gente morrer pelos da nossa casa. Então, homens, sejam homens. No real sentido da palavra, sejam homens. Sejam homens. Eu tenho certeza que não é à toa que a gente entrou nesse momento agora, para um chacoalhão para todos nós, homens. A gente precisa ser homem de verdade, tá bom? Fala-se muito de um feminismo em que as mulheres precisam, né, tomar posse e tal, não sei o quê, da feminilidade. Puxa vida, homens, sejam homens, tá? Eu não estou falando de suprimir as mulheres, não. É você ter o seu papel reafirmado, homem de verdade, tá bom? Eu tenho certeza que as mulheres ao seu redor vão agradecer. Beleza? Muito bem. E eu acho que nessa pegada aí do Kleuber ajudando ali mesmo, agora a Larissa vai falar um pouco para nós que teve esse encontro em 2014, depois você voltou em 2018, mas aí teve alguns fatos aqui, né, que você viu sua vida meio que desmoronar, depressão, também a perda da mãe, do avô, e ao mesmo tempo ser cuidada pelos irmãos da missão. Então fala isso para nós no final desse bloco. Em 2014, eu tive esse encontro, né, com os Jovens Sarados. E em 2016, eu me mudei de país. Eu fui para a Argentina fazer faculdade de medicina, onde eu cursei 3 anos. E ali, em 2018, eu voltei para o Brasil e participei de novo de um Maranatá. Eu estava abrindo uma missão, né, na Argentina. E quando eu voltei, eu falei, eu quero beber, né, da graça. Eu não quero servir, eu quero beber da graça. Então, ali teve uma pregação que já me preparou para essa perca, né, que eu ia sofrer mais para frente da minha mãe, da minha avó. Mas lembram daquela profecia que o rapaz, em 2014, falou? Para o inimigo te destruir, ele vai tentar destruir a tua família. E ali eu vejo que em fevereiro, Deus começou uma preparação para isso. Claro que a gente nunca está preparado. Mas eu vejo que Deus ele foi me dando amigos, né, para me sustentar nesse processo de luto. Então, no final de 2018, eu já estava com depressão e eu não conseguia contar para minha mãe que eu precisava de ajuda, porque a gente sempre sonhou em eu ser médica. Não somente eu, mas toda a minha família. A Larissa não era Larissa, não seria ninguém se não fosse médica. Antes mesmo de ser filha de Deus, antes mesmo de ser escolhida, antes mesmo de ter um propósito, eu era a Larissa que deveria ser médica. Então, eu passei por esse momento de depressão. Quando foi em setembro, eu vi uma senhora se suicidar na janela do meu quarto. E quando eu olhava aquela senhora, eu não via a senhora, eu via a Larissa. E ali foi a gota d'água, onde eu mandei uma mensagem para minha mãe. Eu me recordo que eu mandei assim: mãe, eu sei que a senhora quer uma filha médica, mas das duas uma, ou a senhora vai ter uma filha quase médica, morta, ou médica e doente. Eu preciso de ajuda. E ali eu também conheci quem mais tarde se tornou o meu noivo. E ali ele vendeu tudo aquilo que ele tinha para poder me buscar, porque eu não tinha condições nem de levantar da cama. Eu estava muito mal já. Então ele vendeu tudo, ele foi me buscar e ele me trouxe de volta para o Brasil. 14 dias depois a minha mãe faleceu. 1 mês e 12 dias depois a minha avó faleceu. E depois de mais ou menos 1 mês, o meu pai, ele nos deixou temporariamente. Então eu me vi sozinha. Tudo aquilo que um dia eu tinha, faculdade, casa, amigos, família, no outro dia eu já não tinha mais nada. E ali foi uma perca de identidade total, porque o meu eu estava baseado na minha mãe. A minha mãe era tudo para mim, então quando eu perdi a minha mãe, eu perdi tudo. Né? Era ela quem preenchia aquele buraco existencial em mim, só que este buraco ele só pode ser preenchido por Deus. Então sempre faltou alguma coisa. E ali eu vejo que foi onde Deus me tirou, né, de tudo que eu estava vivendo, de tudo que eu estava com o olhar voltado para que eu pudesse voltar a Ele. Só que foi em meio à dor. Foi em meio a muita dor. Então eu não conseguia tomar banho sozinha, eu não conseguia comer, eu passei fome, tive muitas dificuldades. E quem esteve comigo foram os meus irmãos dos Jovens Sarados. Então eles criaram um grupo no WhatsApp que eu fui descobrir anos depois para fazer escalas e ficar comigo. Então foram mais de 2 meses na qual eles fizeram escalas para poder me ajudar a sobreviver. A sobreviver, não era nem viver, era sobreviver. E ali eles estiveram comigo o tempo todo. Então eu vejo, né, novamente que Deus esteve comigo o tempo todo, mas imersa na dor eu não conseguia enxergar, porque eu ainda não tinha tido o encontro
completo e verdadeiro com Deus. Eu pedia todos os dias para tirar a minha vida, eu queria saltar do carro. As pessoas que conviviam comigo da obra do Jovens Sarados tinham medo até mesmo de quando eu falava que eu ia fazer minha unha. Eles falavam assim, nossa, a gente morria de medo de você, sei lá, tirar a própria vida com alicate. Então era algo assim, era uma dor muito imensa, né? Eu falo que quem passa pela depressão e fala sobre tirar a própria vida, ela não quer de fato tirar a própria vida. Ela quer tirar a dor que existe dentro dela. E a única saída que ela acha é tirando a própria vida. Então tem uma diferença entre querer de fato tirar a própria vida e tirar essa dor, este vazio, né, imensurável dentro do seu coração que só é preenchido por Deus. E que lindo a gente ver também se concretizando nessa partilha aquela história, né, padre? Que encontrou um amigo, encontrou um tesouro, né? Em Deus nós encontramos verdadeiros amigos, né? Sim. Que nos ajudam em momentos como esses, por exemplo. São meus né? amigos até hoje. E, inclusive, eles já não estão mais na obra dos Jovens Sarados. E eu falo que, além da minha família, toda a minha entrega é para que alcance eles novamente. Para que eles voltem para Deus. Porque se hoje um dia eu estou aqui entregando toda a minha vida, foi porque um dia eles entregaram a vida dele para mim. Então, é por isso que é tão importante isso que a gente carrega, né? Não o tal, mas o nosso sim para Deus como Jovens Sarados. Porque o seu sim vai muito além de pegar no microfone, de uma pregação, de um post no Instagram. O seu sim é ali, a sua doação diária pela outra alma. Meu Deus do céu. E olha, nós vamos pro próximo bloco, porque teve uma confissão que a Larissa fez com o padre José Augusto. Olha só. Tem muita coisa ainda, tem mais um bloco pela frente. Nós vamos pro intervalo rapidinho. Daqui a pouco a gente volta, beleza? Pare hoje de fugir de Deus. Não foge não. Vamos lá. Pare hoje. Pare hoje de tentar fugir de Deus. Entregar a Ele tudo que você sofreu. Pare hoje de tentar fugir de Deus. Pare hoje de tentar fugir de Deus. Entregar a Ele tudo que você sofreu. É vida nova o que Ele quer te dar. Você não veio a esse mundo pra pecar. Começa a luta, mas eu posso garantir. A cada lágrima o Senhor será por ti. Com persistência o homem novo vai vencer. Chegou a hora, a decisão está com você. Por hoje não. Para de fugir de Deus, filho de Deus. Ei, beleza, gente, maravilha, viu? Muito bom estar com vocês. Olha, tem que agradecer rapidinho aqui a Adriana, que tirou foto pra gente durante o programa. Mostra a Adriana aí. Ah, pensou que eu tinha esquecido de você, né, Adriana? Eu esqueci, na verdade, mas eu tô... Brincadeira, brincadeira. A Adriana tá aparecendo aí, sempre com todo carinho e dedicação, tirando as fotinhas pra gente aqui. Deus lhe pague, viu, Dri? Mais uma vez, viu? Padre, não podemos esquecer que na próxima terça-feira, dia 3, além do lançamento do hino do PHN, tem também missa para os jovens aqui. Opa, coisa boa para os jovens aqui da região, Cachoeira Paulista, Canas, Silveiras. Todo mundo da região está convidado, tá? 8 horas da noite aqui na Canção Nova, em Cachoeira Paulista, Capela Sagrada Família. Você é convidado. Traz seu filho, você que é jovem, está aí acompanhando o programa. Puxa vida, queria que alguém rezasse por mim. Vem cá fazer parte da missa com a gente, vem participar da missa aqui. Tem um momento maravilhoso de oração, a gente vai se encontrar, tá bom? Então, vai ser
Muito lindo. E, ó, tô pedindo pra galera dessa missa agora, na terça-feira, trazer um lanchinho pra gente fazer um lanchinho partilhado depois da missa. Pode ser? Traz ali um bolinho, um refrizinho, sei lá, alguma coisa ali. A gente partilha todo mundo. Depois da missa a gente faz um lanchinho também, tá bom? Tudo isso pra cativar você, beleza? Então, 8 horas da noite, dia 3, próxima terça-feira, missa aqui em Intenção aos Jovens, com os jovens, para os jovens. Vem você jovem, traz você pai, mãe, traz seu filho, sua filha. A gente vai rezar por esses jovens que precisam muito de oração. E como, né? Como não rezar nesse momento que é o ápice da nossa fé, que é a Santa Missa. Então, venha participar, presidido aqui pelo nosso querido Padre Edson, que tem sido uma bênção, gente, essa missa. Tá bom? Então, venha participar conosco. Olha, Larissa, a gente precisa continuar aqui, porque ainda tem coisas muito lindas aqui que você falou, deste momento de depressão. Aliás, ficou uma pergunta na minha cabeça. Você consegue identificar, Larissa, algum ponto fundamental para essa sua depressão, que você vê assim, puxa, foi o mais importante, foi isso que talvez tenha desencadeado esse processo depressivo? Ou foi todo o conjunto daquilo que você estava vivendo, de relacionamento, confusão de identidade, abuso, relacionamentos? Foi meio o combo disso tudo? O que foi o estopim para essa depressão? Você consegue identificar? Eu não consigo identificar onde ela começou, né? Começou neste dia, não. Mas eu vejo que foi por essa deturpação de imagem, né? Eu fui criada para uma coisa, para um propósito. E quando eu entendi que eu estava com depressão, que eu estava já no fundo do poço, no subsolo do poço, hoje eu olho para trás e eu vejo que foi por causa dessa autossuficiência, de querer dar conta de tudo, e eu não tenho que dar conta de tudo. Isso é libertador, você entender que você não tem que dar conta de tudo. A questão da independência, porque você nunca é feliz sozinho, você precisa das outras pessoas, né? Ser comunidade. Perfeito. É aprender a necessitar do outro. E também por esse vazio que existia em mim. Então, quando minha mãe foi embora, ficou esse vazio. Porque ela não seria capaz de preencher, né, esse vazio existencial. Então, já ligando também, né, com a pergunta sobre a confissão do Padre José Augusto, Ótimo. Quem me trouxe... Seria a próxima pergunta, isso aí. Sim, quem me trouxe essa clareza sobre a minha mãe ter sido a deusa mãe foi o Padre José Augusto. Então, como que foi essa confissão, né? Inclusive, tem muito a ver com o programa PHN. Enquanto eu escrevia, né, o relatório, eu lembrei disso. Chegou um determinado momento da minha vida, depois que aconteceu tudo isso com a perda da minha mãe, que eu fui me reestruturando de novo. Então, eu fui me encontrando em alguns pontos, né? A Larissa, ela já não se via mais como a Larissa médica, mas ela foi encontrando outras versões dela. Fiz curso de comissária, formei em comissária de bordo, abri a minha empresa de fotografia, fiquei noiva, consegui reformar toda a minha casa, ter uma casa para mim, com projeto de arquiteto, tudo que se sonha para uma menina de 23 anos. Mas um dia eu cheguei em casa e eu não me sentia feliz com tudo aquilo. E então foi quando Deus ali, ele começou a fazer um outro processo comigo, né? Eu tinha muita dificuldade de relacionamento com o meu pai, né? Porque no momento que eu mais precisei dele, ele também, por questão do luto, hoje eu vejo que também foi uma fuga dele, né? Mas na época eu precisava da figura do meu pai e eu não tive. Então, a única forma que Deus encontrou para que eu pudesse perdoá-lo 100% e também ter um olhar mais misericordioso para com o outro, foi me levando a vários pecados. Parece contraditório isso. Mas você só consegue entender a dor do outro quando você também passa. Então, ali, antes dessa confissão do Padre José Augusto, eu comecei a trabalhar muito, eu comecei a focar muito no meu trabalho, na minha empresa, e também eu entrei num outro relacionamento. E esse relacionamento, além de eu ter um papel de amante, era um relacionamento homoafetivo. Então, ali eu perdi tudo que, para mim, eram princípios. Tudo. A Larissa, ela perdeu o caráter, ela perdeu os princípios, ela perdeu a figura feminina, ela perdeu tudo. Tudo que há de distorção de imagem, ali naquele momento estava eu. E aí, uma vez, por orgulho, olha só como que é, por orgulho, eu fui levada até uma casa de swing. E aí, nessa casa de swing, o Senhor me mostrou
todos os demônios possíveis. Então eu não conseguia ver o corpo das pessoas, nada disso. Eu via as silhuetas delas e atrás delas os demônios. E aí o Senhor foi me contando a história de cada pessoa que estava ali, cada pecado. Aquela que estava traindo, aquele que estava traindo, aquela que estava se prostituindo, todos Mas os isso pecados. assim, ô Larissa, você estava sob efeito de álcool, alguma coisa assim? Não, vinha um negócio... Não, sobre efeito de pecado espiritual mesmo. Sobre efeito de pecado. Meu Deus. Eu abri uma porta e eu queria... Esse relacionamento, ele aconteceu porque eu queria mostrar a essa mulher o amor de Deus. E eu queria tanto amá-la, que ela conhecesse este amor, que eu fui me afundando. 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 E aí, nesse dia, nessa casa de swing, o Senhor falou pra mim, é isso que você quer pra você? Porque é disso pra pior. É isso que você quer pra você? E aí, num evento dos Jovens Sarados aqui na Canção Nova, há anos atrás, eu fui no confessionário. Esse meu padrinho de comunhão falou, Lari, antes de você conversar comigo, eu quero que você vá num confessionário. E eu fui. Mas descrente, porque eu não conseguia sair. Era tantos pecados, mas tantos pecados que eu não conseguia sair daquilo sozinha. Era uma força muito maior do que eu. E aí eu fui nesse confessionário, eu ajoelhei para confessar, comecei a confessar e o padre falou assim, para e levanta. Aí eu já pensei, meu Deus, eu não posso nem confessar, lascou, né? Aí ele falou assim, vamos lá para a última sala. Eu falei, meu Deus, ele vai me levar, ele vai me exorcizar, não sei o que ele vai fazer, né? Já pensei tudo. E aí ele saiu daquela sala, me levou até a última sala, ele sentou assim comigo nessa mesma distância. Ele percebeu que você precisava de um atendimento primeiro. Sim. E ali Esse ele era o começou, Padre José Augusto. Padre José Augusto, mas eu não sabia. Eu não o conhecia. Nem conhecia, né? Não. E ali eu vejo que o Senhor, ele preparou o melhor vinho, né? Não porque os outros padres não são bons, não é isso, pelo amor de Deus. Mas foi o melhor vinho para aquela festa. Para aquela festa, para Ou aquele seja, para momento. aquele momento. Sim, para Sim. aquele momento. Sim. Então, na correria do evento e tudo mais, ele ficou ali 1h e 45 minutos comigo. Eu me lembro muito bem, 1h e 45 minutos comigo. E aí ele falou assim, você ama tanto as almas, você quer tanto a salvação das almas, que você está perdendo a sua alma para tentar salvá-la. Se você a ama como irmã em Cristo, agora você tem que se separar dela. Porque se vocês morrerem, além de sua alma estar indo para o inferno, você está levando outra alma para o inferno. E aquilo foi muito impactante para mim, porque o que eu queria era mostrar o amor de Deus e não levá-la para o inferno. Agora, E ele veja estava como que a verdade preocupado com liberta, a né? sua salvação, né? Sim. E da pessoa Sim. também. E veja como que a verdade liberta, né? Sim. A verdade é libertação. A gente não pode ter esse respeito humano, imagina, né? Tem que chegar e dizer a verdade para a pessoa, que foi o que o padre fez com você, né? Foi. E aí ele me falou assim, você está brincando de roleta russa. Você sabe o que é roleta russa? Eu falei, não. Aí ele falou assim, você coloca você abastece, né, todos os gatilhos, não sei como que chama, né, todas as munições. É o Você- tambor. Porque assim, Algumas. você pega um revólver, e eu tô falando daqueles revólveres que tem aquele tambor que gira, e Gira, tem né? aquele martelinho, certo? Isso. Antigamente tinha uma brincadeira muito de mau gosto, que você colocava uma bala no tambor e girava. E aí você fechava e atirava. Sim. Então é gatilho. uma roleta russa. Você vai brincando com o perigo, mas uma hora você acerta a bala mesmo, a bala estilhaça e mata a pessoa. É isso que o padre se referia, né? Essa roleta russa de você brincar com o perigo. Foi. Com um perigo que é capaz de te matar. Foi. É isso que ele quis dizer, né? E ele falou, você está brincando de roleta russa, você sabe o que é? E aí ele me explicou. E ele falou assim, Deus te deu 365 chances. Quantas chances mais você quer? Hoje você precisa começar a viver um PHN. Porque você não vai conseguir pensar em 2, 3, 5, 10 dias. Você só vai conseguir pensando dia por dia. Então, por hoje, eu não vou mais pecar. E, de fato, eu comecei a viver isso, que tanto prega esse programa, o PHN. Por hoje, não. Então, era um dia por vez. Um dia por vez. Eu só conseguia pensar hoje. Só hoje. E aí eu fui fazendo estratégias para conseguir fugir de tudo aquilo que me lembrava deste relacionamento. Até o cheiro era tão forte que eu falo que era como uma droga. Me tirava de mim. Me tirava de mim. Eu não me reconhecia porque eu nunca tive essa tendência. Mas foi algo que por desafio eu acabei entrando e me afundando.
pelo desafio. Então, eu nunca tive essa tendência e quando eu fui ver, eu já estava mergulhada naquilo. Só que para eu sair, eu precisava viver um dia por vez, porque se eu me preocupasse com 2 ou mais, eu não conseguiria vencer. Olha, eu achei interessante quando você mencionou aquele fato de você ver demônios, né, no ambiente em que você estava, que você foi. O demônio, ele não tem a força assim, de nos fazer pecar em si, ele não peca por cada um de nós, mas ele trabalha na nossa liberdade e por trás de cada pecado capital sempre tem ali um demônio escondido, instigando também. É só lembrarmos aqui do pecado contra a castidade, quando fala de Sara e Tobias, tinha ali um demônio chamado Asmodeu, que ali influenciava negativamente, não é isso? Quando fala da avareza, tem também, as Sagradas Escrituras fala do Mamon, né? Tem um demônio ali também. Mas, veja, você estava em pecado e o Senhor estava ali já te direcionando, mas para que você saísse daquela vida. E depois, encontrando ali com o Padre José Augusto, ele revela para você, na verdade, o desejo profundo do coração de todo padre, né, que está ali nos confessionários. Eu recordo aqui do Padre Edmilson, né, fundador de vocês, que roda esse Brasil, mundo inteiro, para resgatar os jovens da garra do demônio, porque tem um objetivo sagrado no coração de cada padre também, que é a salvação das almas. Então o Padre José Augusto estava preocupado com a sua salvação e a salvação da outra pessoa também. E roleta russa seria você morrer em pecado mortal. Imagina. Sim. Nós não sabemos, né? Quando vai ser, não sabemos o nosso dia, morrer em pecado mortal. Ali ele não estava falando nem assim de uma outra realidade que não fosse essa de morrer em pecado mortal. Para dizer assim, PHN é você sair da vida de pecado mortal e entrar na vida da graça. E precisamos nos manter na vida da graça. E é o Senhor quem nos auxilia, quem nos conduz, quem nos ajuda e nos impulsiona, né, com a graça atual ali, nos leva para a confissão. Porque é para a salvação das almas. Sim, exatamente. Quando a gente está em pecado, né, Deus age com a sua misericórdia. Mas quando não, é a graça, né? E é muito diferente. É uma leveza de, até nas situações mais difíceis, você estar em estado de graça e você estar em pecado mortal, né? Quando você passa por uma situação difícil, é muito diferente. Porque ali você, mesmo em meio à dor, você tem um propósito, você tem um porquê, um porquê, e quem está comigo, né? Que é Deus. Agora, quando você está em pecado mortal, tudo vira contra você. Seus pensamentos, o seu dia a dia, aquilo que você vive, tudo se torna muito mais pesado. Exatamente. Larissa, tem muita coisa legal da sua história, mas tem uma que eu queria que você partilhasse um pouquinho também pra gente, que foi a sua estadia na África, né? Porque essa continuidade, né, de ter os amigos ali por perto, Deus te amparou em grandes perdas, e aí depois você teve que fazer todo esse processo, inclusive de perdão do seu pai, que foi embora quando você mais precisava. Toda essa realidade que eu pelo menos percebo também uma realidade espiritual, para perder a sua alma mesmo, uma contaminação espiritual ao ponto de interferir inclusive na sua afetividade, né? Sim. Então, enfim, todas essas coisas e Deus ali cuidando, amparando, trazendo esse momento da confissão, que aliás é um momento de graça e libertação para todos nós. E aí veio, claro, toda a missão, jovens sarados e tudo mais e tal, mas essa parte eu imagino que deva ter sido muito importante para você. Eu sei que é difícil, porque deve ter sido muito intenso lá, mas como é que foi para você parar lá? E a Larissa voltou diferente dessa estadia lá na África? O que mais mexeu em você lá? Como é que foi essa experiência na África? Tá, vamos por partes, que são muitas perguntas. Padre José Augusto, ele também soltou uma profecia. Ele falou, a próxima vez que você vir para cá, vai ser para dar o seu testemunho. E eu estava saindo nem tinha saído de um
de um monte de pecados para escutar que da próxima vez que eu pisasse na Canção Nova eu estaria dando o meu testemunho. Mas assim foi, eu fiquei sem vir para a Canção Nova por muito tempo, né? Não porque eu não queria, mas de fato pela logística, eu morava longe, né? E trabalhava também. E aí quando eu voltei, depois de muito tempo, foi já no processo África. Então, o senhor Eto, ele fez o apelo para que jovens sarados pudessem dar 1 ano na África, assim como o Monsenhor, né, fez para a Canção Nova. E ali eu dei o meu sim. Só que quando eu olhava para trás para toda a minha vida, eu falava, eu não vou dar 1 ano, eu vou dar a minha vida toda, porque da onde Deus me tirou, tudo que eu posso dar é a minha vida, tudo que eu posso retribuir para Ele é a minha vida. Então, eu dei um sim no processo África. Eu já tinha passado por um bom parte desse processo de me reconhecer, de entender quem eu era, de Deus ir me curando. Mas eu vejo que ali na África eu pude tocar de fato aquilo que eu fui criada para ser, filha amada de Deus. Então, Ele me permitiu passar por todos esses pecados para que eu pudesse ter um olhar mais misericordioso para com o próximo, e também misericordiasse aquela nação. Porque ali eu percebi que eu deixei todo o meu eu, todo o meu jeito de pensar, todo o meu jeito de agir, para ser como eles, para estar um com eles. E se eu fosse a Larissa Antiga, eu não iria conseguir, porque a Larissa Antiga era autossuficiente, não precisava de ninguém, era do jeito dela, no tempo dela. E ali eu precisei entender que não, que existe um povo que age de forma diferente, que pensa diferente e que também tem uma escravidão espiritual muito grande, né? Isso é muito forte no continente africano. E ali no país de Moçambique eu pude tocar no que é a minha vocação, do matrimônio. Então, ali eu entendi, de fato, o porquê que Deus me criou, o porquê que eu passei por tudo que eu passei, a história dos meus pais, o porquê que eles reagiram daquela forma comigo, o porquê que eles me criaram daquela forma. E ali eu entendi a beleza da maternidade. Eu entendi a beleza do matrimônio. Eu entendi a beleza de ser submissa. Porque quando alguém me falava assim, a mulher tem que ser submissa ao homem, eu falava, que loucura. Que essa pessoa está falando? Jamais, imagina. Então eu tinha muitos pensamentos feministas, só que eu não tinha conhecimento de que era um pensamento feminista, porque eu já fui sendo criada assim. E ali eu entendi essa beleza da mulher ser mulher e do homem ser homem, que eu não precisava dar conta de tudo e de que não tem nada terreno que possa te preencher mais do que aquilo que Deus pode te dar, que é a alegria que vem do alto. Então é um povo que não tem nada. Deus, ele permitiu com que eu conquistasse tudo, mas ele também permitiu com que eu fosse para o nada, para ver que a alegria, ela vem do alto. Ela não vem de bens materiais. E ali eu pude tocar essa alegria, essa sede que o povo tem de algo que é imensurável, que é eterno. Que lindo. E quem é a Larissa hoje? A Larissa hoje, ela é completamente diferente da Larissa que foi para a África. Quando eu voltei, eu tive que passar por um processo, né, de me encontrar. Não é nem reencontrar, né, porque quando você vai reencontrar alguém, você já sabe aonde mora, a cor do cabelo, a roupa. Agora, quando você vai encontrar alguém, você não sabe nada. Então, eu passei por esse processo de encontrar a nova Larissa, porque nada daquilo que tinha a Larissa antiga voltou. Era uma Larissa completamente diferente. Então, eu tive que trilhar esse processo. E aí também continuar com a minha história, o porquê que eu fiz cada coisa, quem eu sou hoje, o porquê que eu penso cada coisa hoje, porquê que eu me preparo tanto para o matrimônio, tudo. Hoje você faz parte da missão Jovens Sarados. Sim, faço parte da missão Jovens Sarados. E Tá. hoje eu sou missionária em tempo integral na obra dos Jovens Sarados. Hoje você é missionária em tempo integral. Sim, Vive da missão de evangelizar. sim. E prestes a casar. Não. É que aqui tem a pergunta assim, em relação a como você se prepara para o futuro, né? Para o futuro. E aqui diz assim, para amar um esposo que você ainda nem conhece, né? Sim. É viver da providência também nesse sentido. Como você se Exatamente. prepara para isso atualmente? Hoje eu entendo que eu não posso esperar uma pessoa chegar para me preparar. A Larissa, ela tem muitas limitações, ela tem muitos defeitos. A história da Larissa é muito forte, né? Eu tenho muitas inclinações, todos nós temos. Então eu entendi que eu devo procurar e buscar ser a minha melhor versão, para que quando eu encontrar a pessoa, eu esteja na minha melhor versão. Porque eu acredito que aquela pessoa na qual eu vou compartilhar a vida, aquele homem na qual eu vou compartilhar a vida, ele também está se preparando para que ele possa dar o melhor. E aí sim,
vai ter essa união de propósitos, né? Como se dará, eu não faço a mínima ideia. Porque eu fico pensando de fato, Mas a Larissa né? de agora é a melhor versão em comparação com a Larissa que estava na África? Não a que foi, a que estava. Sim, eu sinto muita falta, né? Da versão Larissa na África. Mas eu também vejo que Deus está me preparando para um novo envio. Então, Deus ele faz nova todas as coisas. E eu sei que a cada passo que a gente dá, confiando, né, mesmo que na escuridão, a gente confia, a gente dá um passo, Deus ele prepara novas coisas. Então, eu vim para a Cachoeira, onde eu pude partilhar muitos momentos de cura, de restauração, inclusive com os meus irmãos que aqui estão. Eles fizeram parte desse processo, eles aceitaram a Larissa no momento em que a Larissa precisava se encontrar. Eles partilharam da vida comigo e eles também me ensinaram muito. E me ensinam diariamente. E aí sim, eu estou sendo preparada para este novo envio. Então Deus faz nova todas as coisas. Eu achei que eu nunca iria viver algo tão extraordinário quanto eu vivi na África. Sim. Mas eu confesso para vocês que eu vivi com vocês. Que vocês foram cura para mim. Que declaração de amor, gente, ao vivo aqui no programa. Coisa mais linda. Eu fiz essa pergunta de propósito, falando do matrimônio, porque você falava de uma maneira tão bonita do matrimônio, parecia que você estava para casar. Só que não, você está à espera. E é bonito isso. Viver à espera também é muito lindo, né? É o como a gente vive todas as coisas. Viver hoje, cada dia, ao seu tempo. Muito bem. Larissa, chegamos ao final. Muito obrigado, foi linda a sua partilha. Quero te agradecer demais. Quero agradecer o pessoal todo que veio aqui. Deus lhes pague mesmo, viu? Por tudo. No próximo programa PHN tem mais Jovem Sarado, né? Tá vindo aqui também alguém que tem uma experiência ali, muito bacana. O Jota vai estar aqui partilhando a vida dele também. Mostra o Jota ali. O Jota veio participar aqui já da partilha da Larissa. E próxima terça-feira ele estará aqui partilhando com a gente. E vai ter o recadinho final dela, assim, pro pessoal. Recadinho final? Ó, mas menos antes, de um minuto. Mas antes, só quero falar aqui, porque ela falou assim de um processo, quando o Padre José Augusto foi com ela lá para a sala para conversar, meu Deus, o que ele vai fazer comigo? Vai me exorcizar? Para dizer assim, que o grande exorcismo que vai acontecer, que acontece na vida do cristão, é o sacramento da confissão. Procura o sacramento da confissão. Mesmo, aqui eu até quis olhar aqui a página 53 desse livro aqui, do livro do Método PHN, não sei se você consegue mostrar aqui na câmera. Aqui fala dos demônios que estão aqui por trás de alguns pecados capitais. Aqui tem nomeado. Mas todas as vezes que nós confessamos esses pecados, todos esses demônios aqui que influenciam são exorcizados. Tá bom? Então, muitos nos acompanham agora, fica falando, eu quero um exorcismo. O exorcismo é o sacramento da confissão. Perfeito. Tá certo. Larissa, brigadão. Eu que Em uma agradeço. palavra, o que você diria para essa pessoa que está afastada de Deus? Uma palavra. Persista, persevere. O que é de Deus vale muito a pena, vale a vida. Muito bem. Que lindo. Sobre bênção, Padre. cada um de vós, sobretudo aqueles que nos acompanham nesta noite, essa semente que foi lançada frutifique no seu coração, na sua vida e também na vida de todos com quem você convive, em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Valeu, família. Até a próxima terça-feira que vem. Próxima terça-feira. Eu espero você aqui na TV Canção Nova, beleza? Não volta mais não. Não dá mais pra voltar, beleza? Vamos lá. Não dá mais pra negar. O mar é Deus e o barco sou eu. E o vento forte que me leva pra frente